estamos vendo uma certa semelhança e uma dose de otimismo. Os padrões estão mostrando que possamos ter marcado fundo. Olá, amigos e amigos da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta, hoje retornando de um breve período de descanso. Semana passada, mais uma vez, fui brilhantemente substituído aqui pelo Júlio. E estamos diante aí de uma semaninha muito mais animada do que vínhamos tendo, né? Semana passada já tivemos uma pequena demonstração de positivismo e essa semana consolidamos essa visão. E eu até lembro, há 2 semanas atrás, quando marcamos aquele fundo, e eu comentava que para ficarmos atentos, que talvez o furo não fosse tão feio, o bicho não fosse tão feio como estava aparecendo ser, estávamos diante de algumas oportunidades. Eu recebi bastante comentários lá, tanto no inbox quanto nos comentários do vídeo, que talvez eu estivesse com uma visão muito otimista da realidade, né? E não estava querendo enxergar que as coisas poderiam estar piores do que pareciam estar. E eu explicava que, na verdade, a gente nunca sabe até onde pode ir e as coisas realmente poderiam ficar piores. Mas, na minha visão, com um olhar de longo prazo, nós estávamos, sem dúvida nenhuma, diante de algumas oportunidades que, no mínimo, mereciam um olhar um pouco mais atento para, ao menos, iniciar posicionamentos. Inclusive, me coloquei dessa forma, né? E, de uma certa maneira, né, quando olhamos para o comportamento dos ativos dos preços, foi mais ou menos o que aconteceu. Vou dar uma passada por todos os indicadores aqui que a gente costuma mostrar para vocês e veremos que estão acontecendo coisas até interessantes, né? Quando o ruim é bom, né? E é isso que acaba talvez confundindo um pouco a cabeça do investidor um pouco menos experiente, né? Mas a gente precisa ler nas entrelinhas e entender o contexto para tentar antecipar algumas coisas que podem estar acontecendo e coisas boas até que podem estar acontecendo em relação aos principais mercados. Iniciando com a questão lá dos Estados Unidos, que sem dúvida nenhuma temos que ter um olhar mais próximo para a economia americana, pelos problemas que estavam sendo apresentados, inicialmente pela inflação, pela expectativa recessiva, não só a expectativa, como até o comportamento já dos indicadores recessivos. E o Banco Central americano, na última reunião, acabou subindo a taxa de juros em linha com o que o mercado esperava, o que o mercado fez uma leitura de que talvez o Banco Central esteja entendendo que a queda do PIB e essa recessão técnica que o mercado americano começa a apresentar possa ajudar no combate inflacionário. Então, quando olhamos friamente para o dado, tudo é ruim, né? Mas aí a leitura do contexto é que não é tão ruim assim e passa a ser boa. Da mesma forma, um olhar muito atento para os resultados trimestrais das principais companhias acaba dando uma indicação de como é que está a resiliência dessas empresas dentro desse contexto recessivo. E apesar de alguns balanços não terem vindo tão bom logo no início da temporada, os dessa semana já contrariaram isso, especialmente a Amazon, Microsoft e Apple. A Netflix também já tinha soltado um balanço menos ruim, digamos assim, e o mercado começou a se animar. Nós logo em seguida veremos os gráficos do mercado americano mostrando esse comportamento e, de uma certa medida, também tendo um impacto positivo aqui nos nossos mercados, que eu também já vou mostrar. No contexto mundial, quando olhamos para a questão da guerra da Ucrânia, essa semana já saíram algumas notícias de alguns acordos em relação à liberação de portos para escoamento de grãos. Algumas atividades são retomadas em Kiev, inclusive abertura de restaurantes, danceterias, que eu não sei em que estágio isso possa... Até um mentorado nosso hoje brincou, né? A guerra parece estar meio de lado, né? Olhando, fazendo uma leitura, um chavão do mercado financeiro gráfico, né? A guerra está meio de lado, uma coisa estranha. A primeira-dama ucraniana posando para fotos na Vogue. Então, uma dissonância cognitiva em relação ao ambiente de guerra, né? Isso também acaba sendo, quem sabe, um guidance, né, positivo
para que os mercados comecem a ter um novo olhar também para as consequências desse conflito. Então, de novo, né, as notícias ruins não parecem ser tão ruins e acabaram favorecendo a questão dos mercados. Bom, e é por isso que eu gosto quando vocês opinam aqui embaixo, para vocês me falarem se vocês estão exatamente com esse mesmo olhar, né, ou eu estava sendo otimista demais. Pelo visto, até então, não. E eu quero mostrar aqui nos gráficos para vocês, eu vou fazer uma leitura um pouco mais detalhada do gráfico do Ibov, do comportamento dos preços. Vejamos o seguinte, a partir desse fundo, dessa formação, o índice começou a recuperar com bastante força, ele rompeu a média de 21 períodos, a média de 9 cruzou para cima, e aqui, essa era uma linha importante, que poderia ser rompida, né? Eu tinha colocado, inclusive, aqui no gráfico, já tinha deixado essa linha rompida, ela foi rompida 2 pregões atrás, parou na média de 55, que coincidia com esse último topinho, e foi rompida novamente para o último teste desse movimento importante de recuperação, que é a LTB. Até essa linha foi desenhada aqui para vocês, ó, essa linha azul um pouco mais forte, a gente desenhou a LTB lá do último topo, e ela foi testada com o rompimento da média de 55, o cruzamento das médias e o rompimento da congestão de fundo. E aqui tem um outro tipo de formação, ele não é muito comum, mas ele não deixa de ser muito poderoso, que é essa formação circular em fundo. Ela é um padrão um pouco mais raro, mas quando ela acontece, ela costuma antecipar movimentos de fundo. Está dizendo que é fundo, Momberger? Não, não estou dizendo que é fundo, estou dizendo que movimentos como esse costumam marcar fundo. Então, se fosse para dar um palpite, eu diria que sim, podemos estar diante de um fundo. E agora? Bom, seria interessante para a livre de indicadores no curto prazo um leve recuo, um teste da cabeça do pivô rompido, e aí sim, se tivéssemos a formação de um novo pivô de alta, deixa eu desenhar até aqui para vocês, rompendo definitivamente a LTB e o topo prévio, para termos o sinal mais claro da virada de tendência. Já virou a tendência? Não. Estamos tendo o primeiro sinal e indícios de que isso possa acontecer. Qual o movimento ideal? Um recuo na próxima semana de leve, testa aqui os 100 mil pontos novamente para virar suporte, monta o pivô de alta, rompe a LTB longa e apresenta o pivô de alta. Aqui sim, teríamos aí um pouco mais de convicção de que talvez esse padrão circular tenha marcado o fundo desse movimento. E quando eu boto o gráfico semanal aqui para mostrar para vocês, reparem que estamos diante da segunda semana de alta bastante consistente e a virada da média de 9 semanas, que também é um sinal importante. Então, temos sinais no gráfico semanal e sinais no gráfico diário. Voltando aqui para o gráfico diário, e agora entrando para o dólar, nós temos a segunda boa notícia aqui dos nossos mercados. Tendo em vista a recuperação da Bolsa, já vou mostrar o gráfico da taxa de juros aqui para vocês também, isso acaba trazendo um contexto de confiabilidade para o mercado. Some-se a isso o superávit de 14 bilhões que o Tesouro Brasileiro apresentou essa semana, ou seja, foi o primeiro superávit dos últimos 11 anos, isso é muito importante para o equilíbrio fiscal, os agentes começam a ter um pouco mais de confiança, o que faz com que a taxa de juros futuro alivie e acabe também tendo uma influência no movimento da moeda. E olha só onde é que a gente veio parar, novamente aqui na faixa dos 5,20. Aqui da mesma forma que talvez seja necessário um alívio de indicadores, a gente pode ter uma movimentação de repique, deixa eu botar aqui o desenho do pivô, só que aqui com um efeito contrário. Ele vem testar aqui a média e depois ele poderia montar um pivô de baixa e quem sabe vir testar novamente a região dos R$5, né? Então ficamos atentos a isso. E a terceira boa notícia, eu adoro olhar para esse gráfico quando ele faz esse movimento, é o gráfico da taxa de juros. Essa aqui talvez seja uma das melhores notícias da semana,
quando eu vejo pela primeira vez um movimento bastante consistente de alívio da taxa de juros. O Júlio apresentou para vocês algumas oportunidades nas NTN-Bs na semana passada e nos pré-fixados. Talvez estejamos diante da última chamada para turbinar a sua carteira de renda fixa. Ainda essa semana tinham CDBs acima de 16% ao ano, tinham ativos aí com IPCA mais 6,5% na parte de inflação. Então, continue dando uma olhada nas suas plataformas. Se vocês precisarem de ajuda nisso, a gente tem a Focus, que é a assessoria de investimentos, para orientar vocês nisso também. Então, procure algum dos nossos assessores aqui para ajudá-los. Mas ainda tem oportunidade na renda fixa e aqui a gente pode estar diante de um movimento também de virada. Isso aqui é excelente para ativos de risco, porque a competição estava muito acirrada, né? Brigar com CDB de 15%, 16%, uma NTN-B de IPCA mais 6,5%, uma debênture de IPCA mais 7%, sem imposto de renda, vamos combinar que os ativos de risco acabam saindo em desvantagem, tendo em vista a segurança do movimento de renda fixa nesse tipo de estrutura. Esses papéis aliviando também alivia a pressão em relação ao ativo de risco, que volta a ser ou ficar um pouco mais atrativo. E o que está acontecendo no mercado americano? Não está muito diferente. Quando a gente olha aqui para o mercado americano, olha só o S&P. Também faz a congestão, só que eles já montaram o desenho do pivô de alta que a nossa bolsa está querendo apresentar. E já confirmaram o pivô de alta. Então, eles já romperam o primeiro topo e já estão em busca do segundo topo. Então, já anteciparam aqui um movimento de recuperação e este último topo aqui sendo rompido, me parece bastante provável que tenhamos algum movimento de virada também no mercado americano. Deixa eu mostrar para vocês o gráfico da Nasdaq, que aqui, ó, as empresas de tecnologia já antecipando resultados bons, já confirmaram não só o pivô de alta, como também já confirmaram o rompimento do topo prévio. Ou seja, o setor de tecnologia, que talvez foi o que mais apanhou aqui nesse período, antecipa também uma possível recuperação. E como é que está o gráfico do medo? Pivô de baixa, e olha só, com toda a situação que o mercado americano está vivendo, estamos voltando aqui para a faixa dos 20, 23, né? Então o investidor parece não estar com medo. Como é que está a situação na Europa? Não muito diferente. Mesma coisa, rompe LTB, monta pivô de alta e vai em busca do último topo. Então, quando olhamos para o quadro dos principais mercados europeus, olhamos para o quadro no mercado americano e, de uma certa medida, para o nosso mercado, estamos vendo uma certa semelhança e uma dose de otimismo. Os padrões estão mostrando que possamos ter marcado fundo, os investidores passam a olhar para os ativos pelo fundamento, enxergam a oportunidade, e, quem sabe, estaremos diante de recuperação. Hoje eu preciso que você escreva aqui, né? Pode até ser polêmico isso que eu estou falando. Então você escreve aqui e me diz, ó, concorda que podemos ter marcado fundo e, quem sabe, o mercado comece a nos oferecer recuperação? Ou você acha, por exemplo, que o ambiente eleitoral brasileiro vai piorar, vai tornar as coisas um pouco mais voláteis, e que a questão da inflação americana ainda vai incomodar muito, a guerra ainda não acabou, ainda tem Covid na China, enfim. Notícia ruim tem de monte, né? Mas isso ainda vai ter influência ou os mercados já começam a antecipar, correr na frente, já começam a vislumbrar algo melhor logo ali? Então escreve aqui para mim que a gente interage e faz um debate aqui de alto nível. Pessoal, era isso, espero que tenham gostado, assine nosso canal, deem seu like, assine nosso canal do Telegram para receber todas as notificações que produzimos de materiais, nos siga no Instagram e um bom final de semana, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!